Olá, bom dia. Mais um dia de leitura comentada do livro Comunicação Não Violenta. Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente está continua trabalhando o capítulo 9 e a ligação compassiva com nós mesmos. Então, sejam bem-vindos. Lívia pode dar início. Então, bom dia. Então, nós paramos aqui na página 160, tá, do livro, e o título é Luto na CNV. Depois de uma vida inteira de educação formal e convívio social, talvez seja tarde demais para a maioria treinar a mente a pensar só no que necessitamos e valorizarmos a cada momento. Porém, assim como aprendemos a traduzir críticas quando conversamos com os outros, podemos aprender a reconhecer quando o diálogo interno baseia-se em julgamentos e mudar o foco da atenção para as nossas necessidades intrínsecas. Por exemplo, se nos pegarmos recriminando algo que fizemos, veja só, estraguei tudo de novo. Podemos parar rapidamente e questionar-nos: que necessidade minha não atendida se manifesta nesse julgamento moral? Quando de fato nos ligamos a essa necessidade, pode haver várias camadas de necessidades. Percebemos uma notável mudança no corpo. Em vez de vergonha, culpa ou depressão que talvez sintamos quando nos criticamos por estragar tudo de novo. Perceberemos um número variado de sentimentos, seja tristeza, frustração, decepção, medo, angústia, seja qualquer outro sentimento, a natureza nos dotou deles com uma finalidade: mobilizar-nos para agir, buscando e realizando o que necessitamos ou valorizamos. O impacto desses sentimentos no espírito e no corpo é substancialmente diferente do desligamento causado por culpa, vergonha e depressão. Na CNV, o processo de luto ajuda a ter uma ligação plena com as necessidades não satisfeitas, com os sentimentos gerados quando não se atinge a perfeição. É uma experiência de arrependimento, mas um arrependimento que ajuda a aprender com o que fizemos, sem culpa nem ódio. Vemos que nosso comportamento foi contrário aos próprios valores e necessidades, e nos abrimos a sentimentos que provem dessa consciência. Quando a consciência enfoca o que necessitamos de fato, somos naturalmente impelidos a agir em busca de possibilidades mais criativas para atender à necessidade. Ao contrário, os juízos morais que usamos ao nos culparmos tendem a ocultar as possibilidades e perpetuar um estado de autopunição. O luto da CNV ligar-nos a sentimentos e necessidades não satisfeitas gerados por atitudes de que nos arrependemos. Perdão a si mesmo. Eu acho que eu... Não, eu vou ler, depois eu vou continuar. Perdão a si mesmo. Pensamos no processo de luto para o do perdão a nós mesmos, voltando a atenção àquela nossa parte que preferiu agir daquela maneira, ocasionando a situação atual. Nós nos questionamos: quando me comportei daquela maneira de que me arrependo agora, qual das minhas necessidades eu tentava atender? Acredito que os seres humanos sempre agem de acordo com as necessidades e valores. Isso vale mesmo que o ato atenda ou não atenda à necessidade, mesmo que acabemos comemorando o ato ou nos arrependamos dele. Quando atentamos para nós mesmos com empatia, conseguimos também atentar para as necessidades inerentes. O perdão a nós mesmos ocorre no momento em que ocorre essa ligação empática. Então, somos capazes de reconhecer que nossa escolha foi uma tentativa de servir a vida, ainda que o processo de luto tenha mostrado que ela não atendeu às nossas necessidades. Um aspecto importante da autocompaixão é sermos capazes de ter empatia pelos dois lados de nós mesmos. O que se arrepende de uma ação e o que executou aquela ação. Os processos de luto e perdão a nós mesmos nos libertam no sentimento do aprendizado e do crescimento. Ligando-nos a cada momento às nossas necessidades, aumentamos nossa capacidade criativa de agirmos em harmonia com elas.
Eu vou fazer uma pausa, Sandra, para comentários, tá? Ok. Então, uma coisa muito legal que a comunicação não violenta traz, até pelo fato do Márcio Rosenberg ser psicólogo, né? É esse olhar, de alguma forma, terapêutico, né? Então, porque o processo todo daqui é um processo de autocura, né? De autoconhecimento e cura. Na cura da nossa relação com os outros, cura da nossa relação com nós mesmos, né? Então, aqui essa parte que ele traz, né, além de falar do perdão, nos perdoarmos a nós mesmos, ele traz a questão dele, fala como um luto. E o luto aqui é aquela questão de que a gente faz alguma coisa e aí depois diz, poxa, me arrependi demais de ter feito aquilo, né? Poderia ter feito diferente e trazia um arrependimento, de repente gerar uma angústia na gente por ter feito aquilo, por ter gritado com alguém de repente, né? E não havia necessidade, e ter criado um clima de algo que não havia necessidade, você se sentir culpado depois. E aí o que ele traz é essa questão de se autoavaliar da seguinte maneira: se a gente, vou puxar assim, se a gente compreende que todo ser humano tem algumas características que são comuns, que se refere a necessidades e sentimentos, tanto que elas são chamadas de universais, porque todos nós temos, praticamente, dentro da escala de necessidades e sentimentos, os mesmos. Então, quando você faz algo que você percebe que errou, entre aspas, não seria a palavra errar, mas que você diz, poxa vida, como eu fiz isso? O que ele coloca é, trabalha as necessidades e os sentimentos. Vai lá na necessidade e diz, qual a necessidade que eu tive naquele momento, qual era a necessidade de eu agir daquele jeito, né? E buscar esses sentimentos. A gente vai se fazendo autoavaliação, na hora que a gente começa a entender se realmente havia necessidade daquilo, né? E não se punir. Aí ele vem a questão, não tem como, não entre no processo de punição. Punição, vergonha, né? São sentimentos que estão dentro de uma escala energética, inclusive, né? Já também verificada na ciência, em níveis de vibração muito baixos. Nosso corpo, como a gente sabe, é energia. Sem energia, a gente vibra, né? Como tudo vibra na natureza e na vida. E aí, se a gente vibra em escalas pequenas de culpa, né? De entrar em campos de culpa, arrependimento, medo, né? A gente começa a não ter autocompaixão com a gente, né? E aí o Marshall traz, vamos começar a resgatar esse amor por nós mesmos primeiro e pelo outro, né? O Cristo falava, né? Amai esse amor que você leva ao outro, tem que ser aquele amor que você tem a si mesmo, né? Então, se eu não tenho amor por mim, como eu vou conseguir passar amor para o outro, né? Então, você vai dar aquilo que você traz dentro de você, a porção que traz de você. E é isso que ele busca o tempo inteiro em todo o conteúdo do livro, para que a gente tenha uma vida feliz, a gente precisa fazer esse reencontro com nós mesmos, de uma busca de pensar conectado com o coração, né? E aí parte de eu própria ter compaixão por mim, ter amor por mim, me auto-perdoar, né? Conversar comigo mesmo nos processos, e isso vai abrindo, chegando no carro, isso vai abrindo na gente esse desabrochar de uma nova existência, mesmo com todas as interferências vigentes, você conectada com o amor próprio. E aí você muda 3 quilômetros de
vamos dizer, de ressonância desse amor seu. Mudamos quem está por perto, né? É isso. Alguém quer falar, Lívia? Não, Sandra. Se alguém quiser falar, eu posso dar, senão eu posso dar continuidade à leitura. A Carla chegou. Bom dia, Carla. Sandra, eu queria fazer um comentário sobre ontem. Eu falei, eu não vou expor aqui, né? Aconteceu um fato no outro grupo que a gente estava, e eu falei o que eu senti, mas eu só falei porque ela citou meu nome, né? Mas eu falei com muita dúvida. Só que eu fiquei o dia todo assim pensando. Eu não deveria ter falado do jeito que eu falei, porque ela estava machucada, ela estava doída, e por mais que eu entendi que era aquilo, e só que eu não soube agir ali, nesse caso. Eu agi muito contra o CNV, não foi? E nesses casos, como que a gente faz para mudar? Ó, Lu, eu também, hoje de manhã eu me peguei também com essa questão, acredita? Porque eu também falei sobre algo que eu visualizava, né? Entre ela e outra pessoa. Eu visualizava e disse, ó, eu vejo isso. E aí eu me peguei também, vê como a CNV é maravilhosa, viu, gente? Olha que maravilha, a gente leva para a vida. E aí eu também me peguei dizendo, olha, eu julguei. Porque quando eu conversei depois com uma terceira pessoa que fazia parte do enredo da história, né? Olha como é importante ouvir as pessoas. Uma pessoa vem e faz um relato sobre outra, né? E aí a gente ouve por aquela voz e termina. Mudo. E a gente sempre escuta aquela voz falando algo sobre outra pessoa, e a gente faz o pré-julgamento a partir daquele diálogo que alguém falou com a gente. Só que quando foi ontem, em relação a esse caso, à noite, eu falei com uma terceira pessoa que também está dentro do contexto da história. E pela terceira pessoa, eu percebi que a minha observação, né, naquele momento, não era correta, porque é preciso também escutar as partes. Se a gente vamos falar na questão do conflito, que o Marshall Rosenberg traz muito a questão do conflito, o que a pessoa, e a terapia também fala um pouco isso, o que aquela pessoa está falando não é a verdade que está por trás. E aí a gente tem que ter todo um cuidado, né, no contexto, inclusive terapêutico, da escuta. É só uma escuta terapêutica, escutar, né? Mas é aprendizado, foi para mim também, né? Porque isso eu me peguei de noite, eu escutei uma terceira pessoa sobre o mesmo assunto, e a terceira pessoa me traz um outro olhar. E aí eu de manhã acordei dizendo, olha só, eu tenho que... Olha o CNV aí, acionando assim, né? Por isso que continuamente é importante estudar, porque a gente está tão viciado a julgar, a falar sem avaliar muito, né? Que ele diz, e me veio uma pergunta também, qual foi a minha necessidade naquele momento de expor a minha fala, né? E é isso que aí a gente tem que entrar no CNV com esse olhar, que poderia, a minha fala não houve nenhum prejuízo naquele momento, mas poderia ter ocorrido um prejuízo, né? E aí a gente tem que se ater assim. Primeiro, observa aquilo, né? E antes de falar, a gente pensa, ou ao ouvir, a gente diz qual a necessidade de fato que está embutida nessa fala dessa pessoa e observar quais são os sentimentos que estão por trás dessa fala. E aí, talvez, a minha fala naquele momento, por exemplo, para tentar ajudar alguém, deveria ser
e tem que ser, a partir de então, de dizer, dentro do contexto de uma comunicação não violenta, né? Como o Marshall fala, poderia, a sua necessidade desse momento é essa, né? A sua necessidade, você está tendo esse sentimento, aí a gente joga para o outro e trazendo o que a gente precisa escutar mais. Mas isso que eu estou trazendo e que a Lu traz é um exemplo prático do que acontece em nossas vidas, né? E aí a gente, como a CNV pode melhorar a nossa consciência e visão em relação àquilo que a gente está vendo. Eu Diga aí, fiquei, Lu. eu fiquei tão impactada, Sandra, que eu comentei com uma pessoa completamente diferente, com uma visão diferente, daí ela falou assim, olha, você deveria ter falado assim, você não acha que talvez seria assim, assim? Porque ela já estava naquela emoção toda. Porque eu percebi que a hora que eu comecei a falar, ela não gostou. Daí eu já fiquei meio assim, né? E não vai gostar. A verdade, quando a gente confronta com a verdade, a gente não gosta. Daí eu fiquei, menina, eu fiquei com aquilo, daí eu ficava pensando, gente, eu não usei o CNV. Ai, esse estudo aqui tá maravilhoso. Perfeito, Lu. É isso, viu, gente? É a gente poder usar na prática. Mesmo que naquela hora a gente não use, mas depois a gente caia na consciência e diga, o Marshall Rosenberg, como trataria isso, né? Lembrando que ele é um psicólogo. Então, assim, e ele diz aqui, a CNV não é necessariamente você ser terapeuta nem psicólogo, é para todo mundo. Mas ele traz por trás esse embasamento, né, do conhecimento dele, da origem do homem, dos sentimentos e necessidades do homem, e isso é o facilitador desse processo. Lívia, sigamos aí no conteúdo. Ok. Então, dando continuidade aqui, página 162, a lição do terno de bolinhas. Eu gostaria de ilustrar o processo de luto e perdão a nós mesmos, lembrando um acontecimento pessoal. No dia anterior a uma importante oficina, comprei um terno leve cinza claro para usar no evento. No final da concorrida oficina, um exame de participante me abordou pedindo meu endereço, autógrafo ou outras informações. Com a aproximação do horário de outro compromisso, apressei-me para atender às solicitações dos participantes, assinando e rabiscando em muitos pedaços de papel empurrados à minha frente. Quando saía correndo pela porta, enfiei minha caneta sem a tampa no bolso do meu terno novo. Lá fora descobri um susto, que em vez de um lindo terno cinza claro, eu agora tinha um terno de bolinhas. Durante 20 minutos fui agressivo comigo mesmo. Como pude ser tão descuidado? Que coisa mais burra que eu fiz? Eu acabara de estragar um terno novinho. Se alguma vez eu precisei de compreensão, foi naquele momento. Eu percebi o que eu estava fazendo. Parei, procurei ver qual a necessidade minha não for atendida. Quando botei a caneta sem tampa no bolso e me perguntei, qual necessidade está por trás de eu me julgar descuidado e burro? Vi imediatamente que era a necessidade de cuidar melhor de mim mesmo, ter dado mais atenção às minhas necessidades enquanto eu corria para atender às necessidades dos outros. Assim que toquei esse lado de mim mesmo e me liguei ao desejo profundo de ser mais consciente e cuidadoso com minhas necessidades. Meus sentimentos mudaram. Senti uma liberação de tensão no corpo à medida que se dissipava a raiva, a vergonha e a culpa que eu tinha em relação a mim mesmo. Fiz meu luto pelo terno estragado e a caneta sem tampa, enquanto me abria para sentimentos de tristezas que agora apareciam junto com a vontade de cuidar melhor de mim. Em seguida, voltei a atenção para a necessidade de que eu atendia quando pus no bolso a caneta sem tampa. Reconheci quanto eu valorizava o cuidado com as necessidades das outras pessoas e a consideração por elas. É claro que,
Ao cuidar tão bem das necessidades dos outros, eu não demonstrava respeito equivalente por mim. Porém, em vez de me culpar, senti uma onda de compaixão por mim mesmo. À medida que percebi que até a minha pressa e ato de guardar a caneta sem pressa se ornavam do fato de eu atender à minha necessidade de responder à situação de compaixão a ambas as idades. De um lado, a de responder com atenção às necessidades dos outros, e de outro, a de ter mais consciência sobre cuidado comigo. Estando consciente de ambas as necessidades, consigo imaginar modos diferentes de me comportar em situações similares e chegar a soluções com nada que não dê prazer, que realizamos. Quando aconselho, não faça nada que não dê prazer. Alguns acham que sou radical ou até louco. Entretanto, acredito sinceramente que uma forma importante de autopunição é fazer escolhas motivadas apenas pelo desejo de contribuir para a vida, em vez de fazê-lo por medo, culpa, vergonha, dever ou obrigação. Quando temos consciência do propósito de enriquecer a vida com uma atitude que tomamos, quando a única... Lívia, o áudio está sumindo um pouquinho. Tem hora que eu não sei as meninas, mas eu estou perdendo o áudio. Sem áudio agora. Às vezes é a minha internet. E agora, como está? Quando temos consciência do propósito de enriquecer a vida com uma atitude que tomamos, quando a única energia que nos motiva é meramente tornar a vida maravilhosa para nós e para os outros. Então, até o trabalho árduo contém um elemento de prazer. Por outro lado, uma atividade que será prazerosa deixa de sê-lo se for feita por obrigação, dever, medo, culpa ou vergonha e acabar gerando resistência. No capítulo 2, consideramos substituir uma linguagem que implica falta de alternativa por outra que contemple a possibilidade de escolha. Muitos anos atrás, comecei uma atividade que aumentou significativamente a quantidade de prazer e alegria em minha vida, ao mesmo tempo que diminui a depressão, a culpa e a vergonha. Apresento-a aqui como um instrumento possível de aprofundar a autocompaixão e ajudar-nos a levar a vida com atividades prazerosas, desde que mantenhamos a clara consciência da necessidade de enriquecer a vida inerente a tudo que fazemos. Queremos agir motivados pelo desejo de contribuir para a vida, não por medo, culpa, vergonha ou obrigação. Trocar tenho de por prefiro. Primeiro passo. O que você faz na vida que não lhe dá prazer? Escreva num pedaço de papel todas as coisas que você diz que tem de fazer. Qualquer atividade que você deteste, mas faz assim mesmo, porque acha que não tem, por não ter opção. Quando revisei minha lista pela primeira vez, só de ver como era longa, percebi o motivo de eu gastar tanto tempo sem aproveitar a vida. Notei quantas coisas eu fazia num dia comum, me convencendo a acreditar que tinha de fazê-las. O primeiro tópico da lista era escrever laudos clínicos. Eu detestava fazer aqueles laudos, mas passava pelo menos 1 hora de agonia fazendo todos os dias. Meu segundo tópico foi levar as crianças de carro à escola no meio-dia, no rodízio de carona. Segundo passo. Depois de completar a lista, reconheça claramente para si mesmo que você está fazendo essas coisas porque preferiu fazê-las, não porque é obrigação a fazê-las. Coloque a palavra prefiro na frente de cada tópico que você listou. Lembro-me da minha resistência a esse passo. Escrever laudos clínicos. Insistir comigo mesmo. Não é uma coisa que eu prefira fazer. Eu tenho de fazê-la. Sou psicólogo clínico. Tenho de escrever esses laudos. Terceiro passo. Depois de ter reconhecido que você optou por fazer determinada atividade, sinta a intenção por trás da preferência, completando a frase. Prefiro, porque quero, Inicialmente, não tem não, gente. Eu só era porque era o tracinho, eu coloquei o Inicialmente, penei para identificar o que eu queria quando eu escrevia meus laudos.
Vários meses antes, eu já havia concluído que os laudos não eram assim tão úteis para os meus pacientes, a ponto de justificar o tempo que os laudos, me tomavam. Então, por que eu continuava a empregar tanta energia em sua elaboração? Acabei percebendo que optava por escrever os laudos unicamente porque queria a renda que me davam. Desde que reconheci isso, nunca mais escrevi um laudo. Não consigo descrever a minha felicidade só de pensar em quantos laudos clínicos deixei de escrever desde aquele momento, 35 anos atrás. Quando percebi que o dinheiro era a minha motivação primeira, imediatamente percebi que poderia encontrar outras maneiras de cuidar de mim mesmo no quesito financeiro e que de outro lado clínico, laudo clínico. O próximo item da minha lista de tarefas desagradáveis era levar as crianças de carro à escola. Porém, quando examinei o motivo por trás daquela tarefa, dei mais valor aos benefícios que meus filhos obtinham por frequentar aquela escola. Eles poderiam facilmente caminhar até a escola do bairro, mas a escola onde eles estudavam se harmonizava muito melhor com meus princípios educacionais. Continuei a levar as crianças para a escola, mas com uma energia diferente. Em vez de aí, não, hoje é o meu dia do rodízio de carona para a escola. Eu estava consciente de meu propósito, que era dar a meus filhos uma educação de qualidade, o que era muito importante para mim. É claro que, às vezes, enquanto eu dirigia, eu precisava me lembrar de 2 ou 3 vezes de concentrar a mente no propósito ao qual minha ação estava servindo. Eu vou fazer uma pausa para comentários. Vou colocar ali o carregador do meu celular. Alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria de colocar, né, mais uma vez eu vou para o campo do yoga, né, que é uma ferramenta para mim muito, muito importante, é um estudo para mim, né. No yoga e do Tantra, a gente fala que uma vida sem propósito é uma vida não vivida, né. E, às vezes, a gente descobrir esse propósito, às vezes, é difícil, né? Então, de você colocar, de repente, seria interessante a gente sempre colocar essa pergunta, qual é o meu propósito? Nas minhas ações mesmo, né? Nos nossos... qual é o meu propósito nas minhas ações? Cada coisa que eu faço, seja no meu trabalho, no meu estudo, no que nós estamos hoje, né, conversando aqui, qual o propósito desses nossos encontros, buscar esse propósito dentro das situações da vida mesmo, né? Eu queria colocar isso, essa questão do propósito, que ele fala aqui, né, que quando ele estava consciente do propósito, né, que era para dar aos filhos uma educação de qualidade, ele passou a fazer com mais desprendimento, com mais energia, né? Então, quando a gente descobre o propósito da nossa ação, a gente vai trazer essa energia. E aí eu fico assim, né, fazendo sempre uma analogia da CNV com a questão da não violência do yoga, né? Que o princípio de não violência, ele vai abranger todas essas questões nossas, né? Da gente se perguntar qual é o nosso propósito, por que nós estamos aqui, né? Por que acontece essa harmonização entre os grupos, por que a gente se reúne, né? Tá sempre pensando nessa questão do propósito, das nossas ações.
acaba criando um link entre o yoga, entre a meditação e entre a própria CNV, que faz parte de tudo, né? Eu acho que, assim, quando a gente discute um determinado assunto, a gente vai fazendo esses links entre essas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então. É isso que eu queria falar. Se alguém quiser completar alguma coisa. Oi, Regina, eu precisei ver um negócio aqui, mas já voltei. Então, o Arrincha, né? O Marshall Rosenberg, ele se nutriu dessas experiências anteriores, né? Então, e quando ele começou a pensar nesse processo, que era um processo que ele vivenciou nas áreas que ele morava e começou a ver tanta violência, né? Foi quando ele começou a estudar isso, disse, não, tem que haver uma forma de pelo menos amenizar isso, e foi isso que ele fez. E também experimentou, foi se nutrir, né, dessas experiências da Índia, e principalmente o Mahatma Gandhi, né, ele também se nutriu do Mahatma Gandhi, ele deixa bem claro. E é exatamente essas experiências que transcendem tempos e gerações e que vêm fortificar, porque fazem total sentido, né? Uma vida mais harmônica e em paz. E uma palavra que eu acho maravilhosa dele, que eu sempre marco aqui, a gente precisa enriquecer a nossa vida. Essa é a frase. Uma vida que seja enriquecida. E ela só vai ser enriquecida com bons sentimentos, a gente tem como se diz, no cérebro, né, esse cérebro reptiliano, que é o da sobrevivência, que não pensa, ele age, né, ele busca só sobreviver, e o ser humano tem usado mais, de alguma forma, usa muito mais ele do que toda a outra extensão que a gente tem do cerebral que se conecta com o coração, né? Então, o que ele sempre quer trazer é isso, é a conexão com o coração. Então, eu começo a ver diferente. Então, para eu ter conexão com o coração, eu tenho que parar, respirar, observar, e na hora que eu observo, eu não uso a parte cerebral do impulso, né? Então, alguém me agride, eu respiro primeiro, né? Tem algumas, por exemplo, dizem que o Chico Xavier dizia, pega uma água, toma 10 golinhos. Isso vai dar tempo de você se acalmar antes de uma resposta por impulso, né? Porque esse cérebro, ele fica aqui no contexto da frente, que é o cérebro de sobrevivência, ele não pensa, ele diz, ele age, ele parte para cima, né? E é isso que a gente às vezes vê situações bem desagradáveis de violência, porque não foi pensado antes. E o capítulo, né, não faça nada que não dê prazer, contextualiza exatamente a questão de vamos cuidar da gente, porque no exemplo que ele fala do terno de bolinha, ele cuidava muito dos outros, né? E o que aconteceu com ele de botar a caneta no bolso, e quando ele viu, estava cheio de bolinha a camisa, uma camisa que era cara, alguma coisa assim, e ele disse, poxa, como eu fiz isso? Depois ele começou a se ver que não é se criticando, né? E sim entendendo, não, eu fiz isso porque eu estava tão voltada em cuidar dos outros que não me ative o que eu estava fazendo. Mas aí ele traz, antes de cuidar dos outros, eu também tenho que pensar em cuidar de mim, né? Então, eu não posso fazer o descaso de esquecer de mim só cuidando dos outros, porque em algum momento pode ter também consequências por esse descuido. E aqui, o que aí ele vem com esse capítulo, trazendo algumas diferenças, isso é importante, de falas. Em vez de dizer eu tenho, eu prefiro, né? Então, aí ele vai trazendo, e aí aqui tem um exercíciozinho, depois quem quiser tenta, busca fazer, né? Onde ele vai fazer para escrever um pedaço de papel, e aí ele dá o passo 1 e o passo 2.
e o passo e mais o passo 13. Então, assim, são fórmulas, exercícios que a gente pode, a partir desses exercícios, fazer algumas alterações de formas e condutas de pensar. Só para deixar aqui para vocês, eu tenho reverberado também nessa questão da gente pensar também em fazer um curso. O primeiro momento será um curso gratuito, né, resumido sobre todo esse conteúdo, e também umas práticas, que também a ideia é fazê-la aberta, em horário que a gente possa ter mais público, onde se traga questões para que a gente possa fazer o olhar a partir do CNV, a partir das técnicas. Porque na CNV a prática é muito importante, né? E a gente começar a fazer as análises de observação. Eu até estava pesquisando, tem um livro até sobre exercícios de CNV, né? Eu estava dando uma pesquisada, tem um livro que tem vários exercícios, tal, de propostas de exercício. Que é o Vivendo a Comunicação Não Violenta. Esse é um livro só com práticas, né? Ele trazendo exemplos práticos do estudo da CNV também. Então, e eu devendo, ele tem livros incríveis, gente, incríveis. Vamos pensar, ver o livro no outro conteúdo, ver algum outro livro dele, que não precisa ser esse da prática, mas eu vi conteúdos assim, como trabalhar criança, como trabalhar escola, como trabalhar, e tem outros conteúdos incríveis. Isso é muito bom, muito importante. Eu acho que ainda mais seria muito interessante um projeto desse nível para escolas, né? Porque a questão das escolas, hoje em dia, a violência mesmo, aluno, professor não se entende, professor e aluno, pais com professores. Então, tem uma série de coisas que dá para fazer uma abordagem nesse sentido. É hora de plantar a semente, né? Quer dizer, a semente em si já foi plantada. Agora, a gente precisa regar essa semente para que ela cresça forte, né? Tal. E que se espalhe, né? Que se espalhe, porque se a gente continua, se a humanidade continuar no ritmo em que está atualmente, vai chegar uma hora que a gente não vai poder nem olhar para o outro, que já vai ser uma ofensa, né? Porque tem pessoas que só de você olhar para ela já fala, olha o quê? Né? Então, é importante a gente expandir isso, né? Não ficar só no campo do estudo, né? Expandir mesmo. Sim, e já tem, né? Tem várias pessoas que estão trabalhando isso firmemente, tem práticas que é chamada de justiça restaurativa aqui, mas essas práticas de justiça restaurativa é pegar a CNV e dar oportunidade daquele que está cumprindo alguma coisa penal, ou até na escola, um aluno que fez um ato errado, não ser colocado para fora, mas ele ser trabalhado na justiça restaurativa, ou seja, ele é reintegrado, mas ele começa a ser trabalhado a CNV nele. Então, e tem outras, e assim, tem algumas escolas que estão trabalhando, são projetos que é chamado de círculos empáticos, e trabalhar antes de começar a aula, os círculo, conversa. Tem muita coisa acontecendo, apesar que a gente sabe que a TV e as mídias só querem mostrar as violências, né? E o que está acontecendo é escondido. Mas tem Você coisas está onde? Você mora onde? Estou em Pernambuco, Recife. Pernambuco. Eu estou em São Paulo. Quem sabe um dia a gente não se encontra. Com certeza. Vamos sim. É para isso que a gente está. Daqui a pouco o nosso avô se levar projetos para vários locais, né? Vários locais. Tem uma coisa também que está se fazendo, deixa eu mostrar para vocês. Depois eu vou estar fazendo um vídeo sobre esse conteúdo e a gente também, quando for fazer as práticas, a gente vai estar usando isso aqui. Está sem som. Então, esse é um outro conteúdo, que estão aí trabalhando na CNV.
Então, esse aqui é um joguinho chamado Croque, tá? E é um joguinho criado por uma empresa chamada Colibri, e são cartas. São aquelas cartas, eu não abri, porque eu quero fazer um vídeo sobre isso aqui. Então, aqui a gente tem cartas que se referem a sentimentos e necessidades. E aí a gente pode ver um manual, onde a gente vai poder descobre assim, quais são os tipos de exercícios que a gente pode fazer. E aí é só para vocês verem que tem muita coisa acontecendo. Isso aqui é de um grupo de pessoas bem jovens que criaram esse jogo. Na verdade, é um jogo de baralho, umas cartas, né? Porque a grande necessidade a gente não tem na nossa mente quais são os sentimentos que a gente está sentindo. A gente só vai para 2, 3, né? Raiva, tará. Mas existem N sentimentos que não estão sendo, que a gente não tem no nosso vocabulário. E a proposta do jogo é exatamente que a gente comece a ampliar nosso vocabulário de sentimentos e necessidades. E aí é só para vocês entenderem como é rico esse campo, como tem coisas acontecendo, né? E que isso se expande, a gente entra no que o Marshall Rosenberg coloca aqui, que é uma vida mais feliz. Né? Porque aí enriquecer a nossa vida. Essa é a palavra-chave. A gente precisa enriquecer a nossa vida. E o que ele traz aqui é consciência. Né? Quando a gente tem consciência do que somos, das nossas necessidades, dos nossos valores, né? Dos nossos sentimentos com a gente e com o outro, a gente vira a chave. Então, assim, eu estou puxando isso para vocês entenderem, né? A expansão disso é grande, gente. É porque as mídias não mostram, né? As mídias só querem mostrar o contrário. Então, o trabalho aqui é de ampliar uma comunicação não violenta, enquanto a mídia trabalha a comunicação violenta, né? Só mostrando direto. Você acorda de manhã, não sei quem já brigou com o outro, um assassinou, não sei o quê, né? Então, a gente acorda e aí dá uma desesperança, né? E aí a gente tem que entrar no processo de despertar. Minando o humano, né? Se você quer realmente minar a pessoa, vá tirando a esperança dela, né? Você vai minando, vai, né? E aí tem uma fala do Paulo Freire, né? Que ele coloca que é preciso esperançar. Né? Então, é só para vocês entenderem que nós estamos aqui, vocês já estão também entendendo essa busca que a gente não pode ser um pinguinho, né, dentro do oceano, mas esse pinguinho, vários pinguinhos desses, faz uma frequência diferente, reverbera, quando bate o pingo na água, não faz uma frequência? Então já muda o campo, né? E é isso que a gente... No yoga, a gente fala que nós somos uma gota no oceano, só que nós também somos o oceano, né? Nós somos uma gota, mas somos também o oceano. É verdade, está tudo aí. Está tudo conectado, está tudo na rede. A gente está quase terminando, né, Lívia? Daqui a pouco a gente termina o conteúdo. E aí eu estou pensando, viu, Lívia, a gente trabalhar um outro conteúdo, mas ele tem uns livros mais curtinhos, mas com conteúdos específicos para a família. Então, a gente pegar esses textos mais leves e muito importantes, sim, né? Para também a gente trabalhar. E vem muita coisa, vamos pensar em muita coisa aí, porque, de fato, enriquecer a vida. E aí, Lívia, como está o nosso horário? Eu acho que mais para o futuro podia haver alguns estudos de caso, coisas assim, bem legal. Abrir o quê? Estudos de caso. Sim, claro, faz parte. Prática. A prática já é estudo de caso, né? Porque quando a gente traz a prática, é exatamente esse campo. Lívia, o áudio está meio truncado. 9h40, eu vou...
São 9h40. Eu parei aqui, eu só me perdi onde eu parei, porque eu fui pegar o meu carregador, eu não sei se eu parei, foi nesse terceiro passo. Alguém pode me ajudar? Na página 166. Bom, eu Acho também que fui foi, né? resolver a questão Foi. do meu cachorro aqui. Mas eu acho que foi que eu deixei aberto aqui, ó, o terceiro passo, né? Depois de ter conhecido, O áudio não tá bom, não, Olivia. Travou. Tá travado, viu, Lívia? lá, os batizanos, eu já havia publicado, não são úteis para os meus pacientes. Olivia, Acho que eu li essa parte, né? como o áudio não está bom, vamos fazer o seguinte, a gente já são 9h50, a gente pode dar encerrar, reiniciar na próxima aula. Vocês releiam os 3 passos, que aí a gente já inicia. Eu trago um resumo desses 3 passos também, para que a gente já inicie com isso com mais clareza, né? Que é um ponto importante. E deixa aqui, alguém quer falar alguma coisa? Lu, quer fazer algum comentário antes da gente fechar? Ô, Sandra, e se vocês intercalassem a leitura com o exercício? Eu acho a gente vai ter um outro momento. Mas assim, desculpa, não assim, igual tá lendo, assim, só os tópicos, né? Esse exercício com esse aqui, para não pegar o livro todo. Porque tem um tempo, né? Também é o tempo, porque essa é uma hora de estudo, por isso que tem que ser feito em um outro momento, entendeu? O estudo é muito importante, gente. A leitura do livro é fundamental, porque a gente só vai, é a base. Se eu não tiver uma base sólida, né? Entender, e até na hora de fazer uma prática, e de repente me veio uma dúvida, eu já sei que eu li aquilo no livro e a gente tem como resgatar. Agora, se a gente... Não, Sandra, é assim, terminou esse estudo, aí começar um outro, os tópicos, esse exercício com... Entendeu? Entendi. Vou analisar, porque Lívia, na verdade, não pode. Ela a partir desse horário, ela trabalha. Mas por isso que eu pensei em fazer à noite, né? A gente tem um horário à noite para as práticas. Até porque à noite, talvez outras pessoas que não estão podendo vir, tenham também essa oportunidade de participar. Por isso que eu pensei à noite, entendeu? E também teria essa perda, porque a Lívia também não estaria com a gente. Aí, por isso que não se pensou dessa forma. Mas a minha ideia é que seja no horário da noite, para dar oportunidade a outras pessoas também, que trabalham durante o dia e que não está podendo participar, né? E, de repente, querer trazer, porque é um espaço para trazer mesmo. Você está com conflito em casa e é onde você vai ser acolhido, e ter até uma escuta mesmo. E, a partir dali, a gente analisa, observa as necessidades, os sentimentos que estão embutidos, como a gente pode mudar aquele sentimento. Às vezes é um sentimento de raiva, né? E aí a gente conversa com aquela pessoa e, de repente, ela já vai olhar a pessoa com outro sentimento, né? Às vezes, no trabalho, né? Você não está... Um desgaste, chega a dar gastrite, né? Porque você não botou para fora um sentimento e pode botar de forma leve, né? Sem agredir. E, às vezes, você não consegue, você termina não tendo autocompaixão por você, porque você não solta aquilo que precisa ser dito, né? Às vezes no trabalho, né? Você não solta, e aí quando você vê, você está doente. Mas poderia ter uma forma leve, onde ninguém saísse faiscado, né? E dizer aquilo e botar para fora aquilo que você está sentindo, quando ele coloca assim, eu tenho necessidade de fazer, de conversar, e aí senta com o chefe, né? E porque eu estou sentindo, às vezes eu estou sentindo que eu não tô, que não estão olhando para mim
observando minhas qualidades, e as minhas qualidades são isso, isso, isso. E às vezes é só uma conversa, né? Porque às vezes a pessoa está lá e fica quieta no canto, e o chefe pode passar um monte de trabalho para outras pessoas, porque são mais ativas, e aquela que pode contribuir, não contribui, fica parecendo que ela entra no padrão que é julgada, né? Porque não foi dito o que ela está sentindo. E aí, são coisas que a gente pode trazer, né, e mudar a vida de tanta gente, de coisas simples, de trabalho, inclusive escolas, às vezes, os conflitos nem é com os alunos, os conflitos são os professores, na sala de professores, que também, às vezes, dão umas pegadas, né? E não quer nem olhar o outro pelo corredor. Então, assim, é sobre essas coisas, né? Porque aí você transforma a sua vida numa agonia, você vai trabalhar num canto agoniado, porque tem raiva de quem está ali. E quando o Marshall Rosenberg diz, por uma vida mais feliz, né? E eu posso ser feliz onde eu estiver, se eu souber apaziguar e olhar o outro com compaixão, e não com raiva. Isso muda, né? Isso muda muito. E o contexto da CNP é até dentro do ônibus, né? Você já vai olhar com compaixão, não com raiva. No restaurante, às vezes a pessoa está com ódio mortal do garçom, né? Porque não gostou da cara do garçom, e, gente, que é isso? Né? Tenha compaixão, aquele cara está fazendo o serviço dele, aquele, né, se sacrificar ali, porque ele não tem outra coisa, é o sacrifício que ele tem. Às vezes, pronto, vou reclamar muitas vezes do pessoal que faz entrega, né, de iFood, e não tem compaixão por aquela pessoa, né? Até briga, eu vi cenas na internet de derrubar o cara, de brigar. Eu vi até uma mulher muito fina, muito, né, muito da sociedade, e agredir com murros e tapas o rapaz do iFood. Então, assim, é falta de compaixão, né? Aquela pessoa está servindo a ela, mas ela não tem sentimento porque ela se perdeu no contexto dela própria, porque ela não está tendo autocompaixão com ela. Ela agride ela própria. Quando você agride o outro, você se agride. E aí isso é importante, é consciência, é simplesmente a consciência. É você usar o lado do cérebro que te traz consciência e não é manipulado, porque também existe muitos processos de manipulação de mente, né? Até com açúcar. O açúcar tem dentro dele, quando ele entra no organismo, ele está com... Nosso organismo é químico. O açúcar é uma química que tem manipulação. Quando você come açúcar, você quer comer açúcar o tempo inteiro. E o açúcar, eu sempre brinco que o açúcar tira do cérebro, eu não como açúcar, viu, gente? Então, o açúcar tira do cérebro o raciocínio. E às vezes, quando eu vejo uns atos assim, eu digo, a cérebro açucarado. Porque é isso. A consciência é você entender o que eu estou comendo, a consciência, né, do que eu estou me nutrindo, do que eu estou assistindo, né? Isso acontece, é tudo, isso acontece tudo. E aí, como eu estou olhando o outro e como eu estou me olhando. E aí o Marshall traz isso. Olha pelo coração, olha a girafa. A girafa é por amor. Né? E aí, um dia desse eu falei no Instagram, não é paz, é amor. Ah, legal, paz, é amor. Não, é consciência. É ver que aquilo está errado, falar sério sobre aquilo, né? Com consciência, mas de forma amorosa. Com compaixão. A agressão que vem de lá é ter compaixão, porque você disse que a pessoa está totalmente desequilibrada. Totalmente. E às vezes você consegue observar no próprio corpo, que aquele corpo está cheio de dores. Né? Então, porque está em desequilíbrio. E aí, olha a importância das terapeutas hoje no contexto dessa sociedade, né? Trazer esse equilíbrio, de fazer com que a gente tenha harmonize chakras, né? A yoga trazendo uma respiração certa, a dança soltando essas amarras e toda essa coisa que está presa no corpo, né? Libertando a dor do corpo. A dança faz isso.
e N outras, né? Um jogo, pessoa que joga um esporte, ela joga muita, normalmente ela está jogando ali, descarregando, né? No saque, no futebol, ela está descarregando, e aí ela volta para casa leve. Então, mas por que está descarregando? Porque se ela conhecesse, né, se ela se conhecesse, talvez ela não precisasse descarregar tanto, né? Estaria leve. É isso. Mas a gente fala porque vem, né? Vai chegando, a gente vai dizendo aquilo, transmitindo. A gente vira um canal de transmissão. Bom, Lívia está no horário. Gratidão aqui, esteve aqui. Carla, gratidão. Sônia, gratidão. Regina, Luzamira, Lívia. Com você, Lívia. Quero agradecer muito, obrigada pela presença de vocês, foi ótimo. E semana que vem estaremos aqui, reunidos nesse mesmo horário, às 9 horas. Contamos com a presença de vocês. Muito obrigada, um bom dia, tá, para vocês. Deus abençoe onde quer que vocês estejam. Amém. Tchau, gente. Beijo. Um abraço.